Olá, alunos! Hoje, na nossa disciplina de História, iremos falar sobre o imperialismo. A Segunda Revolução Industrial nasceu com o progresso científico e tecnológico, ocorrido na Inglaterra, França e Estados Unidos, por volta de meados do século XIX. A busca por descobertas e invenções foi longa, e que representou maior conforto para a humanidade, bem como a dependência dos países que não realizavam a revolução científica e tecnológica industrial. O mundo todo passou a comprar, consumir e utilizar produtos industrializados. Na busca dos maiores lucros, levou-se ao extremo a especialização do trabalho. A produção foi ampliada, passando-se a produzir artigos em série, o que barateava o custo para a unidade. Alguns eventos da Segunda Revolução Industrial. Entre várias descobertas, as invenções realizadas durante a Segunda Revolução Industrial foram fabricação do aço, o desenvolvimento técnico de produção da energia elétrica, invenção da lâmpada incandescente, surgimento e avanço dos meios de transportes, invenção dos meios de comunicação como telégrafo, telefone, televisão e cinema, avanço da química, na medicina, como os antibióticos e vacina, entre outros. Aqui apenas algumas imagens que representam os avanços tecnológicos da Segunda Revolução Industrial. Origem do capitalismo: monopolista ou financeiro. Capitalismo financeiro também pode ser chamado de capitalismo monopolista. Corresponde a um tipo de economia em que o grande comércio e a grande indústria são controlados pelo poder econômico dos bancos comerciais e outras instituições financeiras. Esse modelo capitalista perdurou entre o final do século XIX até a crise de 1929, diretamente ligado com o forte crescimento econômico que se registrava nesse período da Revolução Industrial. O capitalismo financeiro foi o resultado da Revolução de Transporte, que originou profunda alteração na vida econômica, como inovações tecnológicas, alargamento das mercadorias, entre outros, exigiu muito investimento, que só estava ao alcance de grandes empresas. Com isso, ficou evidente o truster, cartel e ronde. Trust é chamado de trust a situação em que uma determinada empresa se funde com a outra, com o objetivo de formar uma organização mais ampla e lucrativa. Nesse caso, as empresas envolvidas abdicam de sua autonomia financeira em prol de uma função completa. Alguns exemplos da trust é a Sadia e a Perdigão, que formam um único grupo. Cartel. O cartel é uma prática financeira onde empresas do mesmo ramo fazem acordo com o objetivo de aumentar seus lucros. Nesse tipo de associações, não há, ao contrário do trust, uma fusão entre as empresas envolvidas. Aqui tem um exemplo, na verdade, de muitas empresas, principalmente de planos de saúde. Hold. O hold é uma empresa em que tem função estritamente administrativa, não produzindo qualquer tipo de produto. Na prática, o hold adquire a maior parte das ações de um grupo de empresas e, a partir daí, começa a comandar diversas de suas decisões operacionais. Um exemplo seria o Banco Itaú, as lojas Americanas, o Banco BNG, entre outros. O imperialismo ou neocolonialismo. O imperialismo, como consequência, o neocolonialismo armaram-se de forma agressiva a partir da Segunda Revolução Industrial. Nessa fase, a humanidade conheceu grandes invenções. A maior parte das potências na época estava concentrada na Europa, representadas pela Inglaterra, Alemanha, França, Itália e Bélgica. Na América, uma das principais economias estava nos Estados Unidos. O interesse era formar seu próprio império econômico sob o maior mercado possível.
O fato é que a industrialização acirrou a concorrência entre os países. Outra concorrência foi a necessidade de crédito e sustentação financeira, integrando o capital de substituição, que seria a Bolsa de Valores e banco, às indústrias. O objetivo era estruturar a economia mundial, que adquiria caráter cada vez mais complexo. Aqui a diferença entre colonialismo e imperialismo. Colonialismo aconteceu entre o século XVI e XVIII, que foram as grandes navegações, conquistado o território europeu, além do mar. A América, como uma das principais conquistas, foi a disputa pela Espanha, Portugal, França, Holanda e Inglaterra. A dominação por alianças indígenas, introdução de elementos culturais, guerras e imposição do cristianismo, grandes intervenções do Estado e objetivo de conquistar especiarias e materiais preciosos. Já o imperialismo aconteceu no século XIX, que foi na Revolução Industrial. Houve a conquista pela superioridade militar. A África e a Ásia como os principais territórios conquistados. Introdução de novas ideias econômicas e culturais, menor intervenção do Estado, liberalismo econômico, objetivo de conquistar matéria-prima, mercado consumidor para o excedente de capital e de mão de obra. A ideologia do imperialismo. O imperialismo foi a maneira dos países europeus industrializados de expandirem sua economia em busca de matéria-prima barata. Esses países desenvolveram uma visão eurocentrista do mundo, onde o mundo podia ver a Europa em primeiro plano. O que, se não conseguisse dessa maneira, estariam atrasados, segundo eles, causando inúmeras atrocidades que foram motivo de estagnação da economia de países como a África e a Ásia. Portanto, a ideologia imperialista consistia em induzir a cultura europeia em relação às outras, dizendo serem superiores e mais desenvolvidos. A principal ferramenta para legitimar a dominação e a exploração imperialista foi a teoria racial, chamada de darwinismo social, utilizada pelos imperialistas. O darwinismo social foi uma adaptação da teoria da evolução das espécies, de Charles Darwin, para o âmbito social. E com isso propagou o propósito de que a luta pela vida somente as nações civilizadas, onde estariam as raças mais fortes e superiores, sobreviveriam. Somente as potências industriais e civilizações poderiam propagar a civilização. Ou seja, a raça superior branca europeia levaria a civilização, tecnologia, forma de governo, religião cristã e ciência para as colônias. Missão civilizadora. A missão nada mais era do que um pretexto para povos brancos, como norte-americanos e europeus, para expandir novas terras. Eles falavam que sua missão era colonizar os povos, considerando-os por eles graças ao tom da pele ou da cultura inferiores. A população excedente também era só mais uma desculpa de Europa para acumular mais terras. Alegavam ter países mais pequenos para a quantidade de cidadãos. E, por causa disso, precisavam de novas terras para ter locais onde mandar a população excedente. Aqui é uma imagem onde mostra, na verdade, a missão civilizadora. Aí tem uma frase de Rudyard. Assumir o fardo do homem branco. Enviai os melhores dos vossos filhos. Condenai vossos filhos ao exílio, para que sejam servidores de seus cativos. Partilha da África. É o nome pelo qual ficou conhecida a divisão do continente africano durante o século XIX e que foi finalizada na Conferência de Berlim. Com o crescimento econômico, esses países fizeram avançar sobre a África em busca de matéria-prima e suas indústrias.
Países como Portugal já encontravam-se no continente desde o século XVI, e assim utilizava a África para fornecer a mão de obra escrava, no comércio lucrativo em que participavam a Inglaterra, Espanha, França e Dinamarca. A expansão europeia para o continente africano, no século XIX, foi justificada para a opinião pública como a necessidade de civilizar esse território. Já no século XIX, existia a crença na superioridade de raças e de civilizações, teoria como o positivismo de Augusto Comte e o darwinismo social. Assim, era necessário fazer com que os africanos atrasados, segundo os moldes europeus, fossem civilizados. Aqui é uma chargezinha demonstrando como seria, na verdade, a partilha da África. Vamos ver como é que a gente divide isso? Essa região aqui é minha, eu vi primeiro. Eu quero uma onde passe um rio. Se não for pedir demais, eu gostaria dessa, com lagos e montanhas. As notícias do continente africano chegaram à Europa através de relatos, com algumas expedições. A expedição científica foi o momento onde eles foram mapear o terreno, para tentar perceber o que é que tinham naquele local. Expedições comerciais foram saber as principais matérias-primas que o continente tinha. E expedições religiosas queria acabar com o politeísmo e tornar aquelas pessoas cristãs. Assim, percebemos que foram vários aspectos, como econômico, religioso e culturais, para, na verdade, o desejo de posse daquele território. Para a Europa, era preciso salvar o africano da selvageria, do atraso e das práticas que eram tidas como condenáveis do velho mundo. Esse tipo de comportamento imperialista embasou o mito do fardo do homem branco e a eugenia. Nesse mapa aqui, conseguimos perceber como ficou a partilha da África e os países participantes, que seriam a França, Reino Unido, Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, Bélgica, Estados Independentes e domínio anglo-egípcio. E dentro de cada parêntese tem a data de independência de cada país. A gente percebe, se a gente observar bem, existe países que só conseguiram a independência em 1980. Então, nós temos países bastante jovens dentro da África. A Conferência de Berlim. A fim de evitar algumas guerras, von Bismarck convocou uma reunião com os representantes dos países europeus, lembrando que não convidou ninguém do país africano. A conferência consistiu num acordo que tinha como objetivo reconhecer fronteiras dos seus territórios. E entre as suas diretrizes estava a necessidade de uma nação comunicar a outra quando tomasse posse de um território. Também era preciso provar que tinha condições de administrá-los. Aqui era o mapa africano em 1870. A gente percebe praticamente como se não tivesse donos. E aí vemos para a África em 1895, logo após a Conferência de Berlim, toda dominada. Guerra dos Boeres. A Guerra dos Boeres consistiu no conflito entre os britânicos e os colonos de origem holandesa, chamado de Boeres Africains ou Votresques, na África do Sul. Depois de vários reencontros em que os ingleses acabaram derrotados, o governo inglês assinou um tratado de paz com a República do Transvaal, que passaria a ficar sob a proteção britânica. Aqui é uma imagem da Guerra dos Boeres. Colonização da Ásia. A ocupação das Índias começou durante a Revolução Comercial, por volta dos séculos XV e XVII. Nelas eram encontrados diversos produtos que não se achavam na Europa, principalmente especiarias. Entre o século XIX, a relação entre a Ásia e o Ocidente se resumia basicamente ao contato com as cidades portuárias e as embarcações comerciais europeias. Portugal foi a primeira nação europeia a ter portos em determinadas regiões da China, Índia e Japão.
Com a criação da Companhia das Índias Orientais no século XVII, os ingleses começaram a invadir a Índia de forma progressiva, lutando contra os príncipes locais e os franceses. O surgimento das indústrias durante a Revolução Industrial fez surgir a necessidade de um número maior de matérias-primas, que eram produzidas em solos asiáticos. Já na primeira metade do século XIX, os ingleses cobravam impostos, comercializavam e utilizavam os próprios nativos para vigiar a produção local. Nesse período, a França e a Inglaterra se tornaram protagonistas da invasão imperialista nos países asiáticos. Aqui no continente asiático, nós percebemos através das cores os países que acabaram invadindo e tomando posse dessas regiões. O verde, Grã-Bretanha, amarelo, França, esse laranja com tracinho, Espanha, o amarelinho bem clarinho, Holanda, e o lilás, Japão. Essa charge francesa de 1885 representa a divisão da China entre Inglaterra e Alemanha e a Rússia. Com seu Barreto frígido, a França, país que tinha grandes investimentos na Rússia, olha para trás do Czar, participando indiretamente do jogo. O Japão, pensativo, analisa como poderia participar da partilha. Ao fundo, o imperador chinês observa a cena, aflito. Lepete, João, 1885. A Índia era bastante cobiçada. Lembrando que os primeiros a chegarem lá foram os portugueses no século XVI. De certa forma, os portugueses abriram caminho para outros países. Os primeiros navios britânicos da Companhia Inglesa das Índias Orientais chegaram à Índia no século XVII e encarregados de fazer trocas comerciais com produtos indianos, como algodão, seda e especiarias. A partir do século XVIII, a Índia foi sendo ocupada por ingleses e franceses. Entretanto, após a Guerra dos 7 Anos, os franceses, que saíram perdedores, renunciaram a esse território e se direcionaram para invadir outros locais do continente. A Companhia das Índias Orientais ficou responsável pela administração dos territórios pertencentes à Grã-Bretanha, enquanto outros ficavam sob o regime de protetorado, quando um Estado estrangeiro é considerado responsável por outro Estado. Os protetorados possuem uma certa autonomia. Dessa maneira, muitos governadores locais mantiveram seu poder. A agricultura passou a ser destinada ao cultivo de algodão, responsável pela produção têxtil da Inglaterra. Essa limitação da agricultura fez com que os alimentos faltassem na mesa da população. E com isso acontece a fome, medida discriminatória, aplicações pelas autoridades britânicas. Revoltado o povo indiano, que organizado um levante armado contra a invasão britânica. Tal rebelião foi chamada de Revolta dos Cipaios, ocorrida em 1857. Os indianos perdem e os ingleses se tornam ainda mais arbitrários em suas decisões em relação à população indiana. A Companhia das Índias Orientais acaba no fim do século XIX e a Índia passa a compor o Império Britânico. China. A dominação inglesa se estendeu até a China. E ao enxergarem o ópio, droga entorpecente, uma possibilidade de comercialização. Assim, os britânicos não permitiam a venda da substância na Grã-Bretanha, mas autorizavam a comercialização na China. Em pouco tempo, parte da população chinesa se tornou dependente dessa droga. Com isso, o governo chinês proibiu a venda do ópio, aplicando uma severa punição contra qualquer tipo de contrabando. Fechou os portos aos britânicos, que se viram desafiados e prejudicados com a medida. Guerras do ópio. Apenas um porto comercializava com outras nações. Pressões internacionais para a abertura dos portos para os outros produtos europeus. Causas. A Inglaterra apenas permitiu que a Companhia das Índias Orientais realizasse o contrabando de ópio para a China. Largo comércio.
do narcótico dentro do território com a ajuda de oficiais chineses. Milhões de chineses viciados. Tentativa do governo em cessar as vendas como prisões e execuções dos traficantes, companhias contra o uso de drogas e, por fim, pedido do imperador chinês à rainha inglesa para impedir o comércio. Incineração de um grande carregamento do narcótico por chineses. Tratado de Nanquim. O tratado feito entre a Inglaterra e o imperador da China, que declarou o término da Guerra de Ópio, ingleses estabeleceram um novo padrão comercial, no qual eles ditavam as regras do comércio chinês. Abertura de 5 portos em diferentes cidades, onde os ingleses poderiam viver sem ter submetido às leis chinesas, e sim pelas leis correntes da Inglaterra. Revolta de Taiping. Objetivos: expulsar os ocidentes do território chinês, derrubar a dinastia Manchu. Consequências: maior dependência da China perante a Inglaterra e outras nações, por meio de concessões impostas por estas. Guerra dos Bóxeres. Organizada pela sociedade secreta dos punhos da justiça e da concordância, luta dos Bóxeres contra os estrangeiros e a dinastia Manchu. Agiam por meio de atentados aos ocidentais. Consequências: repressões ao grupo por parte das potências imperialistas, divisão do território chinês entre Inglaterra, França, Alemanha, Rússia, Estados Unidos, Japão em áreas influentes. China foi obrigada a fazer concessões econômicas que cediam vantagens às nações imperialistas e industriais. E assim a gente chega ao fim a mais um conteúdo. Espero que tenham gostado. E bons estudos em casa.